Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Direito do entretenimento é a área que dá suporte jurídico a quem cria e monetiza conteúdo. A atuação envolve estruturar e negociar contratos, proteger direitos autorais e de imagem, orientar sobre o uso de obras de terceiros e reduzir riscos para que projetos aconteçam com segurança e retorno comercial. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no Bedenlaw, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Débora Steinberg, CEO da Debs Consulting. Ela é doutora pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, atua na área de Direito com ênfase em Direitos Especiais, atuando principalmente nos seguintes temas: entretenimento, liberdade de expressão, direito autoral, direito e música, propriedade intelectual, e é autora da primeira obra sobre direito do entretenimento no Brasil, qual seja O Show Não Pode Parar, Direito do Entretenimento no Brasil, da editora Espaço Jurídico, lançado em 2005. Dentre outras publicações, pesquisadora sênior do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial, o JEDI, não tem como não lembrar do Star Wars, mas tudo bem, da Universidade Federal do Paraná, e membro efetivo do IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Débora, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel, é um prazer estar aqui. Adoro falar com as pessoas, adoro fazer essa troca, eu gosto muito. Somos dois então, Débora. Eu estava muito animado com esse papo, viu? Obrigada, eu também. Que bom, Débora. E Débora, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor. Você sempre quis fazer direito desde pequena? Como que foi? Não, nunca quis. Não, eu sou musicista, eu sou formada em piano clássico. Eu sou formada em piano clássico. E eu sempre fui musicista, a vida inteira eu toquei piano, teclado, sintetizador. E num determinado momento da vida, por milhões de motivos, a coisa ficou assim. Eu tive tirar quisto no seio, então eu fiquei muito tempo enfaixada. Então você não podia tocar. E aí a ficha que me caiu é fazer o seguinte: olha, você tem que arrumar alguma coisa para fazer quando você ficar velha, porque você vai ficar velha e você não vai aguentar fazer show todo dia, fazer show de 3 horas e tal. E eu já tinha uma questão que era todos os meus amigos, meu pai é advogado, e aí todos os meus amigos músicos pegavam e davam assim: leva esse contrato aqui para o seu pai ler. Eu falava: meu pai não entende nada de direito autoral, meu pai é civilista, quem entende sou eu. Aí eu corrigia e não sei o que, vai lá. Aí tinha um outro que vinha e falava assim: ai, Débora, que eu não recebi o cachê de ontem, o cara falou que não vai pagar, entendeu? Então, se não pode ir lá cobrar, porque eu tenho que tocar lá semana que vem, então vai ficar chato se eu bater de frente com o cara. 20% do que você pegar é meu. Lá ia eu lá, você tem que pagar o músico, meu filho, e tal, não pode fazer isso, não sei o quê, então diminui, faz um desconto, não sei o quê. Então isso foi andando, caminhando. Né, isso foi andando e caminhando de uma forma tão engraçada que aí todo mundo virou para mim e falou assim: cara, você já sabe fazer. Mas eu só sabia fazer essa parte, né, de direito autoral. Você já sabe fazer, você tem a clientela, que são todos os seus amigos, que são todos músicos. Então, por que você não faz? Só para tirar um diploma e tal, você poder fazer essas coisas para a gente legalmente, negociar com gravador, não sei o quê, antigamente era isso. Aí eu falei assim: boa ideia. Aí eu fui fazer a faculdade de Direito assim, mas desde o primeiro período eu sabia o que fazia, assim, porque eu, na verdade, não tenho essa vibe, né, que o pessoal acha que eu tenho, de briga, não sei o quê. Eu só exacerbo essa coisa quando é exatamente com o músico, com o artista, porque aí é como se fosse comigo. Não, então comigo, ou com o que é semelhante a mim, então não vai fazer. Aí eu entro com as garras de leoa total. Que sensacional, Débora. Você sabe que eu Sensacional. A minha história, tem uma cliente que é biógrafa e ela fala: quanto você quer para eu escrever sua biografia? Eu falei: nada, porque se você escreve uma biografia sobre mim,
eu vou me assassinar, porque tudo que eu sei na vida, né, tudo que eu passei, não sei o quê. E aí ela fala assim, não, a gente vai deixar a obra pronta, quando você morrer, a gente publica, e não tem mais esse perigo. Falei, e aí vai ficar todo mundo querendo que eu morra para ler as baixarias todas, ler as situações, aí, então, melhor não. Sensacional. E, Débora, eu tô achando fenomenal, e sabe que eu tenho 2 primas musicistas, elas são gêmeas e tocam violoncelo e, assim, eu acho demais esse meio, assim, sabe que, Mas é quando demais. é muito maravilhoso. E aí, beleza, então você começou a atuar nessa área, porque você já estava não atuando, mas você estava ali Porque lendo e ajudando. pensa o seguinte, desde o primeiro dia da faculdade eu já tinha minha clientela, entendeu? Já, que eram meus amigos músicos. Então, isso só continuou, assim, só aumentou, hoje em dia aumentou. Mas sempre foi assim. Desde o início, do primeiro dia que eu pisei na faculdade de Direito, foi assim. Então você é apaixonado por música e agora, e daí no direito também, nessa parte, certo ou não? O negócio é a O que música mesmo. acontece, eu acho, que é o seguinte: os músicos têm muita confiança no meu trabalho, porque eu sei ler uma partitura, eu sei tocar, eu sei cantar, então eles sabem que eles estão falando com uma pessoa igual a eles, né? Porque essa Legal. frieza do direito e tal, não sei o quê, não adianta, eles chegam, vários, essa semana teve até uma cantora que foi lá, eles vão a vários escritórios e tal, pegar orçamento e tal, mas não curtem, né? Porque aquele clima frio e tal. E aí, quando chegam lá no meu, se sentem totalmente em casa. Nossa, que sensacional, Débora. E, Débora, eu queria saber, É, na sua visão, como que você define o direito do entretenimento? o direito do entretenimento é um ramo que engloba vários aspectos de outros direitos. Então, vou te dar Uhum. um exemplo. Agora está esse problema dos ingressos. Tá um absurdo esse negócio dos ingressos. Entra em cena quem? Direito do consumidor. Você vê que esse Bangers Open Air, outro foi limitado o negócio do valor, limita o negócio da venda e tal, para tentar evitar cambista, essas coisas. Então, você está falando de direito do consumidor. Se você tem uma questão que é muito comum lá no escritório, que é uma questão de você não estar recebendo royalty do Conexo da sua gravadora, aí é uma questão de direito autoral. Mas tem inúmeras questões que as pessoas não têm noção que acontece. Por exemplo, é, é muito comum o artista solo ser processado pelo músico acompanhante, que a gente chama, na reclamação trabalhista. Aí é direito trabalhista. É muito comum as pessoas se xingarem, né, na internet, hoje em dia tem essa coisa e tal, aí é direito criminal. Entendeu? Então, eu digo sempre, é uma saladinha, assim, tem um pouquinho de cada direito. Tem. No direito de entretenimento é assim. Sensacional. Débora, sabe que eu tô adorando o papo com você, assim, Eu também, parece, eu acho ótimo. assim, para mim isso que é o legal do direito, sabe? Para mim, eu acho É. que são as histórias, né? Porque você vive, você vê. Não, exatamente. Exatamente. Todo mundo pergunta: quando você se aposentar, você vai escrever um livro tipo do Saulo Ramos, só das histórias? Aí eu falo: não, por causa disso, vão me processar, vão me matar e tal, não sei o que, não. Mas que pena, vai ficar tudo assim. É, Vai ficar tudo assim. Paciência. é a vida, viu? Mas olha, mas eu gostei da ideia É. da sua cliente lá, viu, Débora? Eu achei muito legal. Para, vocês vão querer que eu morra logo, para com Não, isso. não, Deus me livre, pô. Mas, pô, fica guardando a prosperidade, histórico, sensacional. E, Débora, eu Não, queria é cada saber. história que nem eu acredito, juro. É cada história que nem eu acredito. Se eu não tivesse lá e tivesse passado a situação, eu não ia acreditar. É muito peculiar, né, Débora? Você sabe que. E eu Muito. queria saber, na sua visão, quais são os principais desafios da atuação nessa área? São muitos. Primeiro, porque você não tem dia nem horário, estamos aqui em feriado, olha aqui, pilhas e pilhas de processo, entendeu? Não tem condição. A pessoa que quer atuar nessa área não pode dormir, não pode ter feriado, não pode nada, porque as coisas acontecem no meio do caminho, às vezes. Claro que tem situações e situações. Mas, por Uhum. exemplo, recentemente a gente embargou um show de uma menor porque o pai não tinha autorizado. E a mãe, para Putz, fazer escondido, a mãe não pegou o vará na vara da infância e da juventude.
entendeu? Então, é assim, é dramático, e são situações dramáticas, situações, às vezes, né, situações de confronto, as situações mais de emergência, assim, são muito duras, você tem que ter um preparo emocional imenso. Eu, como graças a Deus, sou filha de psicanalista, tenho. Que beleza! Eu estava lembrando de uma entrevista que eu vi do Washington Oliveira, falando de como que era, teve uma campanha que ele fez com o Tim Maia, se eu não me engano, Tim Maia, Lulu Santos, e eles fizeram a releitura de algumas músicas. Eu acho que era o Tim Maia cantando música do Lulu Santos, depois alguma coisa assim. E daí o Tim Maia causando na parte, demorando para entregar as coisas, tudo. Eu fico imaginando, imagina um advogado, né? Você devia ficar completamente louco. Não, cara, quando o Tim morreu, aí alguém me ligou, não lembro quem, lá da Vitória Régia, falando: ah, doutora Débora, vamos ver então o valor de honorários. Eu? Não, vocês não estão entendendo. Vocês têm que ter uma pessoa aí 24 horas por dia. O cara contratava 4 advogados para o mesmo processo. Vocês têm que ter uma pessoa aí o dia inteiro, entendeu? Regularizando as coisas, porque, sabe, é um negócio assim, surreal, entendeu? Aí indiquei uma pessoa lá. Você sabe que eu queria saber também, na sua visão, quais são os contratos mais comuns que a gente vê de início de carreira de um artista e quais armadilhas que eles costumam não olhar, então... Isso aí, a moda agora é esse contrato 360, onde o cara é empresário, você assina com alguém, né? Eu como musicista. Aí o cara é empresário, ele edita suas canções, ele se torna dono do seu catálogo, ele é tudo, entendeu? Esses contratos, toda hora aparece um para a gente fazer ação de rescisão contratual. Toda hora, porque a pessoa é jovem, é iludida, o cara dá um dinheiro assim, uma luvas, entendeu? Um adiantamento, que esse dinheiro vai ser inclusive cobrado dele, né? Então, esse contrato 360 é a pior coisa que você possa fazer na vida, é o mais difícil para a gente dissolver. Inclusive os outros, se você tem só um contrato de fonograma, só um contrato artístico, só um contrato não sei o quê, esse é mais fácil, só um contrato de show, só um contrato de não sei o quê, esse é mais fácil de dissolver, né? Mas esse contrato de 360 é horrível para a gente. É o pior. Eu até lembrei de um exemplo, bom, é que daí não tem como não lembrar dos exemplos de filme, essas coisas todas, né? Eu assisti recentemente, assisti uns anos atrás o filme do Elvis, que tem o Tom Hanks também, e outros atores. Ei. E aí vai até o fim que o cara não consegue sair do empresário por conta do contrato. Pois é, exatamente. Não, e o cara, você vê, né, como é que é cruel a situação. Aquele Coronel Tom Parker, ele botou o Elvis em Las Vegas e enterrou ele lá em Las Vegas. Ele nunca fez show fora dos Estados Unidos, né? Você vê um artista daquele tamanho, né? Nunca fez, porque ele não queria perder o controle. Ele já estava velho, não podia viajar para tão longe e tal. Um horror, aquilo ali é um horror. Eu tenho a cópia do processo que a família do Elvis... Eu tenho a cópia do processo. Eu tenho a cópia do processo que a família do Elvis conseguiu de volta o catálogo do Tom Parker. Processou o Tom Parker. Eu fiquei arrepiado aqui, Débora. Sensacional. Não, e eu. É maravilhoso. É isso que eu mais gosto de direito, que são as histórias. E eu queria saber também, Débora, para compositor e produtor, o que você recomenda como mínimo jurídico para proteger a carreira desde cedo? Claro. Compositor. Fez a música, não precisa gravar. Tem que o quê? Registrar e editar para você ter controle da sua obra. Entendeu? Então, isso. E o músico, mesma coisa, porque ele vai fazer a música, não vai fazer a letra, vai fazer a melodia. A mesma coisa. Os casos de plágio, que são horrorosos, justamente eles lidam com isso. A letra, a melodia, a letra, a melodia, a letra, a melodia. Então, você tem que proteger a letra e a melodia. E, Débora, eu queria saber, se você pudesse dar um checklist de alguns itens antes de lançar uma música, que você já falou, inclusive, alguns aqui, quais outros que seriam? Olha, quando você vai lançar uma música, hoje em dia não se lança álbum, se lança single, né? E é tudo na internet, né? Ninguém lança físico. Então, a primeira coisa é ter isso que eu acabei de falar, ter a letra e a melodia protegidas. Você vai ter que ter um mínimo de marketing mesmo, você fazendo seu próprio marketing, né? Porque senão as pessoas não vão saber que você lançou uma música, né? E aí ver também sempre oportunidades de parceria.
você que é menor, você que está começando agora, vê parceria com alguém maior. A gente ontem mesmo liberou um feat, né, que eles falam, de uma cantora dos anos 60, porque um rapper, tal, que eu não sei quem é, mas tudo ótimo. Ele pegou o sample, adorou a música dela, descobriu, né, porque é uma música dos anos 60. Aí descobriu e aí vai lançar o feat. E aí, ótimo. Só sempre pedindo autorização, porque se não pedir autorização, vai se entender comigo. Adorei, Débora. Débora, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado as suas histórias com a gente, ter dado o seu tempo aqui pra gente. Adorei te conhecer. E eu queria saber se você também. tem contato. Obrigado. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você e aprender mais. Claro, com certeza. O telefone 021 99918 4450 e o nosso e-mail, contato@debs.pro.br. Mas eu estou em todas as redes, quem quiser me achar, pode me achar. Tudo ótimo. Débora, muito obrigado. Não, pessoal, imagina. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, na @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDinLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BDinLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.